Seja bem-vindo à nossa segunda reunião do ano de 2025. É o terceiro ano que nós estamos aí ativo. Tenho que agradecer a Deus e aos presentes que aqui estão, várias autoridades que estão felizes, fico feliz. E é uma semana agitada, né? Como uma semana muito agitada, com a NR1, com o psicossocial. E antes de passar a palavra para a nossa convidada, a doutora Luiz, mestre, muito formado, falar e vai falando uma coisa importante que eu preciso aprender, né? Que é a comunicação, ela na hora que eu vi, eu me surpreendeu muito com a doutora. Mas o que me chama a atenção de uma preocupação que está acontecendo, o áudio está, tá bom, o áudio aí, beleza. O que me chama a atenção, que eu quero também trazer para vocês uma reflexão. Em R1, 5.3.1.4. Eu vou ler aqui. Se for necessário, eu vou ler. Gostaria de vocês todos essa uma leitura da NR1, 5.3.1.4. Ler, reler e ler novamente. O Mauro Miller, que é o auditor fiscal, e é um dos professores da operação da NR1 NR1.5, ele fez uma apresentação lá na FIJAM, Federação da Indústria do Rio de Janeiro. Também fez uma apresentação no evento da ABEC e da MES, Associação Brasileira de Economia e a Associação Brasileira das Empresas de Saúde, Ocupação e Segurança Privada. E ele usou o mesmo template, está usando o mesmo material. Nós publicamos esse material no grupo. Mas ler com sabedoria, não lendo com também uma historinha. E aí você vai ver que o bicho não é a forma que nós estamos pintando. Que aí é a coisa mais simples, mais fácil. Nós estamos pensando de uma forma fora da norma. Vamos aterrissar. Se for necessário, vamos trazer um grupo aqui que a gente vai pedindo fazer uma presencial. Aí eu peço para o doutor Eduardo, marcar também, que é especialista, conversar conosco, que vem aqui participar, tirar dúvida. Mas, senhores, vai sair uma apostila agora, vai sair um manual, vai sair uma informação que o Mila falou nas reuniões, das duas reuniões, quem só está aguardando aí a aprovação do material para que possa ajudar aos profissionais a trabalhar. Mas o ponto importante, eles estão pedindo lá no número 5.1.5.3.1.4, para que nós buscasse avaliar o risco e não a pessoa. E lá eles pedem uma informação também para a gente trabalhar no risco físico, químico, biológico, né? Econômico e acidente. E se a gente refletir um pouco mais, a gente olhar na NR 17, esse palavrinha, esse momento. Doutora Luísa, me dá um bom dia aí para o pessoal ouvir você, para ver se está ouvindo bem claro aí. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Pronto, excelente, doutora, a comunicação. Vocês me escutam bem? Muitíssimo bem. Maravilha. Eu entendi que vocês não querem me ouvir mais, tá certo? Já entendi. Então, também. A gente vai passar a palavra para a doutora Luísa, para que ela possa fazer a sua apresentação e a gente vai interagindo aí conforme as necessidades. Agora, todo mundo entender que nós precisamos ler e reler o item da NR 1.5.3.1.4. Eu vou colocar no grupo para que vocês possam atentar lá. É uma observação importante, é algo importantíssimo para vocês refletir. E aí a gente vai deixar a poeira baixar, a gente vai pensar, não, a gente vai ver que o bicho não é do tamanho que a gente imagina, ele é pequenininho, é um gatinho, não é um leão, é um gatinho. E tem que tomar cuidado, é frágil também, tá bem? Então, eu estou vendo muito material na internet, e tem muitos eventos acontecendo, e o doutor, o nosso amigo Mauro Miller, que é o auditor fiscal, ele está mantendo a mesma linha, e a apresentação dele está no nosso grupo. Dá uma olhadinha,
E a gente vai colocar esse material novamente no grupo para que vocês possam refletir. E aí eu vou falar com o Macato, que nós temos uma interação muito grande com a Bego, para que possa fazer um grupo, se for necessário, aqui junto, para poder discutir isso aqui presencialmente, ok? Doutora Luísa, seja bem-vinda. Você é uma pessoa especialista na área, tem uma motivação muito grande e você vai falar de uma coisa importante, que é a nossa comunicação e a oratória na área de segurança do trabalho. E precisamos disso. E qual é o nosso objetivo, né? Nosso objetivo é a prevenção. E na prevenção você tem que fazer o quê? Você tem que treinar, orientar, falar. Então nós temos que trabalhar nisso, vendendo aquilo que é importante para nós. E a doutora Luísa vai nos dar a direção aí. Seja bem-vinda, a palavra é sua e eu vou te interromper conforme necessidade, ok? Combinado, meu amigo Caires. Bom dia a todos, a todas. Primeiro eu quero agradecer, estou muito honrada de estar aqui novamente com a turma para a gente poder fazer esse bate-papo. A primeira vez a gente veio falar sobre novas visões, agora a gente está chegando para poder falar sobre comunicação, que é um assunto extremamente importante para a nossa área, para a nossa rotina, para o nosso dia a dia, seja no trabalho, seja dentro de casa, nas nossas relações sociais. Comunicação, não tem jeito, né? Literalmente, quem não se comunica se trumbica. Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Caires, mais uma vez, muito obrigada, meu amigo, pela oportunidade, pela confiança. Estou muito honrada, tá, de estar aqui com todos vocês. Vamos lá, então, pessoal. Vou compartilhar o meu material com vocês. Me deixem saber, por gentileza, se vocês conseguem visualizá-lo com tranquilidade. Acabei de compartilhar aqui, ó. Vamos ver aqui. Estão conseguindo ver? Está aparecendo tranquilo aí para vocês? Sim, ok. Joia. Sim. Como nós vamos falar de comunicação, nós vamos precisar de trabalhar a nossa comunicação aqui, porque existem alguns momentos que você fica no Zoom que você não consegue ver a turma toda. Então, Caires, fique à vontade, tá, para poder fazer qualquer tipo de intervenção. E se alguém aqui quiser fazer uma pergunta, no final a gente vai dar abertura para essas perguntas. Durante o nosso bate-papo, fiquem à vontade para poder interagirem aqui comigo no chat. Vai ser um prazer também estar vendo os comentários que vocês vão estar colocando. E participem comigo nessa jornada, porque é muito melhor quando a gente consegue fazer esse bate-papo, né, nessa troca ativa daqui com quem está escutando a gente nesse processo. Então, só me deixem saber aqui, vocês estão conseguindo visualizar tranquilamente aqui a apresentação, correto? Só me dê um sim aqui, que eu tô... Ah, eu consigo olhar o chat, consegui abrir o chat aqui também. Beleza, o pessoal já colocou sim aqui. Então, vamos em frente, apertem os cintos, respirem fundo e vamos curtir essa jornada que eu tenho certeza que vai ser maravilhosa. Vamos lá, pessoal. Bem, eu sou Heloísa Guimarães, o Caires até brincou comigo falando que o meu nome ele é enorme, é Maria Heloísa Neves Guimarães, eu brinco que esse é o nome real, mas eu tenho um nome artístico, é Heloísa Guimarães. Eu sou Heloísa Guimarães, capixaba, aqui da Serra, no Espírito Santo, terra da muqueca capixaba, da torta capixaba, de uma terra maravilhosa, abençoada. Fica o convite para quem quiser vir aqui, uma região litorânea linda, com montanhas maravilhosas também. Então, se quiser ir para a praia, tem como ir. Se quiser ir para a montanha, também tem. É maravilhoso, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Eu sou consultora na área de saúde e segurança no trabalho, docente de pós-graduação, palestrante, facilitadora de aprendizagem. Na parte acadêmica, eu sou administradora, eu tenho pós-graduação na parte de engenharia de segurança no trabalho, também fiz o técnico de segurança no trabalho, gestão de pessoas, o MBA de gestão avançada em ESG e estou concluindo um agora de neurociência e comportamento. Também tenho certificação internacional na parte de facilitação de segurança psicológica de times, pelo Instituto Internacional de Segurança Psicológica. Sou proprietária da Heloísa Guimarães Consultoria e Palestra desde 2021. Eu já tenho uma experiência de 20 anos no setor industrial, no setor siderúrgico, e esses últimos 4 anos eu tenho me empenhado na consultoria, rodando o Brasil todo, fazendo os trabalhos que a gente quer transbordar, seja na parte de
consultoria, muito ligada nessa linha de fatores humanos, nessa parte de novas visões, desempenho humano e organizacional, quanto na parte também de treinamento, desenvolvimento, capacitações, as próprias palestras que a gente roda aí o Brasil todo também. Então, nós estamos aí à disposição. Costumo dizer que eu sou uma colecionadora de experiências significativas, sou casada com o Danilo Comarella há 17 anos, filha da Dona Rosa, do seu Ronaldo, e estou aqui, gente, uma entusiasta nata, bem colecionadora de experiências significativas, porque eu amo fazer o que eu faço, amo estudar, amo vivenciar experiências novas que possam agregar no meu processo de aprendizado, conexão com pessoas e com toda a condição situacional, né, que eu tenho vivenciado. Então, vamos lá. Bem, vamos começar o nosso bate-papo e eu já faço um convite para vocês. Pega o teu celular, se você tiver com o seu celular, pega o celular, só apontar a câmera para o QR Code que está aqui na tela. Se você tiver aqui no computador, você pode entrar lá no edupulses.io, no Google, que aí vai aparecer para você o primeiro link, você clica lá, edupulses.io, e você vai entrar numa tela que vai aparecer para você um número de PIN que você vai digitar, eu vou colocar aqui agora para vocês. Mas primeiro eu quero que você, quem conseguir, né, leia aqui o QR Code, e logo depois eu já vou aqui para a próxima tela, para a gente poder conversar, já iniciar esse momento de interação. Né? Tem gente que fala que é desafiador trabalhar facilitação online. A gente tem algumas ferramentas muito bacanas que nos subsidiam nesse processo, o EduPulses é uma delas. Então, leia o QR Code, já entra lá. Eu quero conhecer um pouco mais sobre os seus desafios de comunicação. Enquanto isso, eu já vou abrindo a telinha aqui, ó, para a gente poder ir lá no EduPulses e eu ver aqui o que vocês, qual é o desafio de vocês. Vamos ver aqui. Olha, já tem a turma chegando aqui, ó. Seja bem-vindo. Vamos nos comunicar. A turma dando coraçãozinho. Já temos 40 participantes aqui. Para a turma que entrou no Google, o PIN é o 912216. Para quem ainda não conseguiu ler, ó, esse aqui é o QR Code que eu coloquei lá na tela para vocês. Eu acho bacana que a turma já está interagindo aqui, colocando os coraçõezinhos, colocando palminhas. É isso aí, pessoal. Existe possibilidade da gente criar interação com as pessoas, mesmo no online. É totalmente possível. E eu estou adorando ver o nível de interação de vocês comigo aqui. Sinal que vocês estão com tanta energia quanto eu para a gente poder fazer esse bate-papo. Maravilha! Ó, já estamos com 44 participantes. Entrem aí, venham conosco nessa jornada. Vai lá no Google, edupulses.io, vai aparecer o campinho do PIN, você digita lá 912216. Se você quiser vir aqui pelo QR Code, você só lê aqui o QR Code e você consegue entrar. Vamos lá? Já vou começar a fazer a primeira pergunta para a turma aqui, hein? Já estamos com 44 participantes. Quero que vocês me respondam. Qual é, 50 participantes agora. Qual o seu maior desafio para se comunicar bem? Escreva um desafio de se conectar com pessoas e um desafio para você falar bem em público, que você vivencia, que você sente, que geralmente acontece com você quando você está exposto nestas condições. Deixa eu conhecer um pouquinho da percepção de vocês. Vamos lá. Organizar as ideias, importantíssimo. Perder a timidez é totalmente possível, viu? É prática, é empenho, é estudo e prática. Muito legal, ó, muita gente colocando timidez aqui. Assertividade, diferença de ideias, dificuldade de entender como falar com aquele público, competir com o celular para ter a atenção das pessoas. Olha isso, é um desafio, tá? É um desafio, mas existe uma forma para isso acontecer, acreditem. Falar de forma afobada, conhecimento dos assuntos. Às vezes a pessoa não consegue concatenar bem essas ideias, e aí, por causa do nervosismo, essa afobação acaba acontecendo. Pode acontecer. Ser interessante, como é que eu consigo me manter interessante nesse processo de comunicação, seja na oratória, seja na conexão com as pessoas? Nervosismo, ó, batendo, ó, na tecla aqui. Quanto maior a letra vai ficando, é sinal que mais pessoas estão colocando aquela palavra. Então, ó, nervosismo, perder a timidez,
a dicção. Dicção é um desafio também, tá? Mas existem exercícios muito bacanas que nos subsidiam nesse processo. Presença apenas de líderes, ou seja, um público diferenciado, transmitir uma mensagem relevante que envolva seu público, dificuldade de conseguir finalizar algumas falas, como melhorar a minha voz, olha que bacana, rapidez na fala, muito legal, saber se o outro está aberto a ouvir, ser diferenciado, muito legal, ser compreendido, manter a tranquilidade para falar, fazer o pessoal entender a importância e focar no tema. Muito legal. Como melhorar a minha voz. Legal. Organização e atenção do público. A questão da dicção está crescendo aqui bastante também. A questão de diferença de ideias, controlar o nervosismo, necessidade versus realidade. Olha isso daqui que bacana. Muito bom. Gente, legal. Ó, esse foi o primeiro exercício. Eu queria conhecer um pouco dos desafios que vocês têm em relação a uma boa comunicação, nesse processo de conexão com pessoas e também nesse processo de fala em público. A timidez está batendo aqui, ó, o tempo todo ela está aparecendo com mais força. Muito legal. Vergonha, autoconfiança, esse também é um grande desafio. Muito legal, muito legal. Depois, nós voltaremos para esse exercício aqui. Então, mantenham aí aberto esse QR Code, que a gente vai voltar novamente para uma nova pergunta depois, para a gente poder conhecer um pouco mais das informações aqui e fazer mais um bate-papo com vocês. Show de bola! Gostaram aqui desse momento de interação com o EduPulses? Vai colocando aqui no chat se você gostou, vai me dando um joinha se você gostou, para eu poder ver a reação de vocês aqui. Essa ferramenta ela é muito legal, pessoal, porque ela é gratuita, existe também a forma paga dela, mas ela é bem bacana, ela é bem interessante e ela dá essa facilidade para a gente fazer essa interação com as pessoas. E é gratuito, tem algumas ferramentas aqui dentro do EduPulses que são gratuitas. Então vamos lá, show de bola, entendi um pouco dos desafios que nós temos nesse processo e a gente vem então para o nosso propósito. Vamos para o nosso propósito de hoje? Que tudo nessa vida a gente precisa de ter um. Né? O Simon Sinek fala sobre isso no livro dele, né? A importância do porquê. Por que eu faço as coisas? Por que isso é interessante? Por que isso vai fazer a diferença na vida daquela pessoa? Por que isso é importante para mim? Comunicação e oratória. Como é que a gente consegue trabalho em conversas significativas, saindo um pouco daquele viés do manda quem pode, obedece quem tem juízo, daquele viés da conversa, onde uma pessoa só conversa, do monólogo, né? E ampliar o horizonte para trocas ricas de diálogos, de percepções, diferentes, sim, de uma pessoa para outra, mas que enriquece completamente o contexto. E é sobre isso que a gente vai conversar. O Caire estava falando sobre a importância da gente conhecer a revisão da norma regulamentadora número 1, sobre essa sistemática, né, de riscos psicossociais, como essas avaliações vão acontecer, como que as empresas vão precisar de se mobilizar. E um grande trunfo que nós teremos nesse processo, pessoal, é exatamente o nosso poder de comunicação, de escuta, de trocas, né, de disposição para poder aprender com o outro nesse processo construtivo que é novo para todo mundo. Ainda não tem respostas absolutas e verdades absolutas nesse processo. Vai ter que ser uma troca que a gente vai ter que construir coletivamente. E esse é o momento, potencializar essa inteligência coletiva. Onde tudo muda o tempo todo, quanto mais a gente está aberto para se comunicar de maneira eficiente, mas, sobretudo, de forma afetiva, a gente consegue desenvolver conversas significativas que vão enriquecer todo o nosso contexto. Então, hoje, o nosso propósito é esse, a gente conversar um pouquinho sobre esses dois temas. Tanto, vocês vão perceber, gente, que o que a gente vai falar aqui sobre comunicação é o que você também vai utilizar um pouco na tua oratória. A gente tem um tempo limitado, mas a intenção foi trazer informações que subsidiem nas duas situações, tanto na tua conversa no dia a dia, se conectando com pessoas, quanto no teu processo também de comunicar através da sua oratória. Show de bola!
propósito bem definido aqui, com sucesso. Bora seguir juntos com nós, bora seguir juntos aqui para o nosso próximo slide. Tranquilo para vocês aí, pessoal? Me dá um joinha aqui, não me abandona, não. Falem comigo aqui, porque eu quero saber se está fazendo sentido para vocês. E o nosso primeiro momento aqui de reflexão é o poder da conexão humana. Gente, eu tenho rodado o Brasil inteiro, e é bem interessante, né? Eu li aqui no EduPulses que alguém comentou, Heloísa, o maior desafio que eu tenho, às vezes, é conseguir relacionar minha linguagem para determinado público. Quando é uma liderança, uma alta liderança, ou quando é uma média liderança, quando é uma equipe de assessment, ou quando é equipe de execução. Esse daqui foi um trabalho que eu fiz numa grande empresa na área de celulose e que era muito voltada para o público operacional. E eram pessoas que trabalhavam absurdamente na frente de serviço, numa dinâmica muito intensa de trabalho. Então, só falar ali no ouvido deles não ia dar certo. Então, no primeiro momento, quando eu consegui mapear aquele público, primeira coisa que eu pensei, vou levar um jogo de passa ou repassa. Porque ali a gente consegue trabalhar aquelas informações que a gente quer fomentar, reforçar com aquela turma, mas de uma maneira diferente, de uma maneira divertida, leve, e ainda assim falando sobre coisas importantes, significativas. E por que é importante a gente se preocupar com isso? De se comunicar, de se conectar de forma genuína com as pessoas. Porque quando a gente faz isso, o nosso nível de empatia e olhar para o coração do outro, olhar, né, com os olhos do outro, aumenta muito mais. E, por consequência, o nível de importância sobre aquilo que a gente faz também aumenta muito. Tem um estudo que fala que 53,8% dos brasileiros trabalham em consonância com o seu propósito. Então, quando você sabe o que você quer, quando você sabe o porquê que você faz, a importância que isso gera na tua vida e na vida das pessoas, o teu poder de conexão consigo e com o outro aumenta muito mais, porque você tem domínio do que você está dizendo, mas, sobretudo, você acredita genuinamente, verdadeiramente que aquilo funciona, que aquilo realmente vai fazer a diferença na vida das pessoas que estão ali com você. Então, a primeira coisa que eu falo para você ter conexão humana com os outros é você ter conexão com você mesmo, sobre aquilo que você quer, sobre aquilo que você acredita, sobre a importância do teu trabalho na tua vida e também na vida das pessoas que estão ao teu redor. E sempre se pergunte o que eu faço muito bem hoje que eu posso transbordar na vida das pessoas. E isso vai totalmente ao encontro do trabalho que a gente faz na área de saúde e segurança. É um processo educativo, é um processo divertido da gente poder proporcionar no outro a oportunidade dele evoluir, dele crescer, dele aprender e de nós também aprendermos com essas pessoas. É uma troca rica. Mas se a gente não der leveza para esse processo, a gente vai continuar enraizando culturalmente aquilo que a gente aprendeu lá atrás, que é o quê? A questão do policiamento, a questão do comando, a questão da desconfiança. Conexão humana está totalmente divergente, né? Aliás, diferente, afastado da sistemática de confiança. Tem um estudo muito bacana da Carmen Migueles que fala, da Carmen Migueles e também do Geoff Hofstede, que mede, né, a sistemática de relações de poder e fala também sobre a sistemática de confiança com a equipe. E uma fala muito que me marcou muito nessa pesquisa foi que quanto maior o distanciamento das lideranças com seus liderados, maior a desconfiança. Quanto maior a proximidade das pessoas umas com as outras, maior o nível de confiança. Quanto mais eu confio, menos eu controlo e menos eu vou ter burocracia inútil no processo. É bem interessante esse estudo, depois eu deixo o link aqui para vocês, quem quiser conhecer um pouco mais, vale a pena a leitura. Mas voltando para o nosso bate-papo aqui, é se conectar, é conseguir entender qual é o público que você vai conversar, qual é a intenção, quais são as dores, qual é o objetivo, propósito daquele momento. O Tony Robbins fala que os nossos resultados são proporcionais à capacidade de nos comunicarmos, da gente realmente fazer uma comunicação efetiva. Então, esse é o convite que eu faço para vocês. Como é que está a nossa capacidade de se comunicar com a gente, olhar as nossas necessidades, sentir nós
como as coisas estão nos afetando e qual é que está sendo a nossa capacidade de ter qualidade de presença durante uma conversa com uma outra pessoa para você criar uma conexão genuína e aquela troca ser uma troca rica para todo mundo. Show de bola até aqui? Então, ficou aqui o primeiro exemplo. Quando você vai fazer uma fala, sempre pergunte qual que é o teu público. Faz parte daquele processo de planejamento e organização. Qual que é o teu público? Qual é o nível de escolaridade? Qual que é a média, né, intelectual daquela equipe? Qual é a média de tempo de empresa que essa turma tem? É um efetivo que tem uma rotatividade alta? É um efetivo que fica mais tempo? Isso tudo vai influenciar no teu processo de conexão com esses trabalhadores. É uma turma mais que é mais focada? Ou é uma turma que está mais na área? Porque quando o negócio é dinâmico, você tem que dar alguma coisa ali para a turma estar interagindo, para quebrar um pouco daquela situação onde ele só escuta, né, e não participa tanto. Tá fazendo sentido para vocês até aqui? Fala para mim, eu quero ver. Escrevam aqui no chat, me dá aqui um joinha se está fazendo sentido até este momento. Vem comigo, não me abandone não, porque eu não sou nada sem vocês comigo nessa jornada. Vamos para cima, pessoal. Vamos para cima. Continuando esse nosso bate-papo, então a gente já entendeu que a questão da conexão humana com nós e com o outro é importantíssimo de ser feito e a importância do propósito. Mas olha que interessante, não adianta só isso. Nosso processo de comunicação, ele é muito dinâmico. E como você lida com várias pessoas diferentes, você precisa de ter uma estratégia para poder impactar a sua comunicação com aquelas pessoas. Porque vai ter gente que ela é mais sinestésica, ela precisa mais de gestos, movimentos, né? Uma pessoa mais que é do movimento, do exercício. Mas tem aquela pessoa que é mais visual, observadora, presta atenção nos detalhes, né? Então, é uma pessoa mais criativa. Vai ter aquela pessoa que é mais auditiva, não gosta de falar tanto, a questão do barulho, né? Uma música, ela é mais auditiva, ela gosta, mas também tem algumas sensibilidades, né, que também podem atrapalhar quando ela é muito auditiva, porque o auditivo geralmente é mais objetivo. Mas, Elô, então o que que eu faço? O que que eu posso fazer para ter um impacto na minha comunicação? Primeira coisa é entender essa fórmula que o Albert Mehrabian compartilha com a gente através de um estudo que ele desenvolveu, que ele fala o seguinte: olha, para você se comunicar bem, independente se for online, se for presencial, é importante você observar essas informações. 7% do impacto da tua comunicação é através de palavras. Ele fala que da tua comunicação, as palavras são 7%. Mas olha esse número aqui, aumentando quando ele fala sobre entonação de voz. 38%. Então, o impacto da tua comunicação já aumenta para 38% quando você tem uma boa entonação de voz, uma boa dicção, e aí você consegue se fazer compreender naquele processo. E por que que isso é importante, pessoal? Vamos trazer aqui agora para a área de saúde e segurança. Ó, área de saúde e segurança, diálogo de segurança. Imaginem só nós chegarmos de manhã lá e falar da seguinte maneira: olá, pessoal, bom dia. Eu espero que vocês estejam bem. Então, hoje a gente vai começar o nosso diálogo de segurança aqui. É importante ter atenção na hora que estiver andando nos lugares. Então, foca aí, tá? Na frente de serviço, naquelas condições que precisa de ter, né, um entendimento aí da segurança. Gente, quem consegue prestar atenção numa pessoa que fala desse jeito? Conta para mim aqui, escreve aqui no chat. Quem consegue? Ou a pessoa fala baixinho demais, ou a pessoa fala alto demais. Você tem que ter uma frequência, né? Vai ter um momento que você vai precisar de dar um tchan na voz para chamar essa turma para você. Quando às vezes essa turma ela está muito movimentada na faculdade, eu faço muito isso. Às vezes ela está muito movimentada, aí eu dou uma queda na entonação e aí eles começam a observar para entender por que que eu estou falando um pouco mais baixo. Tudo é estratégia e vocês podem perceber como que ela impacta diretamente no teu processo de comunicação. 38% da tua comunicação está relacionado a tom de voz. Está fazendo sentido para vocês isso daqui, pessoal? É isso aí, Aline, tem que ter o equilíbrio. Vai ter um momento que você vai dar uma entonada um pouco maior, uma entonada um pouco menor.
se você está numa sistemática de um bate-papo com várias pessoas, é importantíssimo você colocar um microfone, porque você tentar falar, gritar, isso vai desgastar muito a tua voz. Também, né, as pessoas acabam não prestando tanta atenção em você naquele momento. Então, tudo que você quiser passar ali acaba ficando comprometido, porque você precisa de avaliar bem quais são os recursos que você vai precisar para conseguir conversar melhor com aquelas pessoas. Então, observem isso: 7% da tua comunicação, palavras, 38% é o impacto da tua voz no teu processo de comunicação. Mas para por aí? Negativo. Olha isso daqui, gente. Nessa sistemática de impacto da comunicação, a tua linguagem corporal significa 55%. Então, observem, quando você está conversando com uma pessoa, né, se você é muito visual, geralmente os visuais eles tendem, né, a ser mais observadores em relação a isso. Mas é importante observar o seguinte: quando você está conversando, observa a tua linguagem corporal. Mais uma vez, imagina se eu chegasse aqui para poder falar com todos vocês sobre comunicação e tivesse aqui agora, com o ombro encolhido, com a minha cabeça meio baixa, sem conseguir olhar para a câmera. Então, gente, olha a mensagem que eu passo. É importante a gente observar isso. Como é que a minha linguagem corporal está falando? Porque se você quer falar de segurança, você tem que utilizar uma linguagem corporal que mostre para essas pessoas que você acredita nisso. O teu corpo fala. Tem hora que você está conversando com uma pessoa que a pessoa está assim, sim, sim, e a cabeça dela está negativa. Ou a pessoa está falando não, e ela está fazendo positivo. O corpo fala o tempo inteiro. Gestos, movimentos, fisionomia da tua face, o teu nível de motivação, de entusiasmo, isso tudo vai conversar com as pessoas que estão ao teu redor. Isso tudo vai fazer com que a tua comunicação seja mais ampla, mais expandida e alcance mais aquelas pessoas. Por que que é importante você trabalhar um pouquinho de tudo? Por causa daquilo que eu comentei. Você vai conversar, às vezes, com uma pessoa que é mais sinestésica, que ela é mais voltada para o toque, para o movimento, para o exercício, mas vai ter aquela pessoa que é mais visual, tem aquela pessoa que é mais auditiva. Então, quando você trabalha toda essa sistemática de gestos, falas, movimentos, utiliza mais recursos para poder fazer o bate-papo com a turma, certamente o teu nível de comunicação vai ser mais eficiente, mas, sobretudo, mais afetivo também, porque você vai criar conexão de coração com coração. Tá fazendo sentido para vocês até agora? Me dá um sim aqui, me dá um joinha, deixa eu ver como é que tá aí. Não me abandonem, não. Não me abandonem, por favor. Cadê meu joinha aqui, gente? No Zoom. Fala comigo aqui, não me abandona, não. Boa, César. César é um querido. Tá aqui comigo firme e forte. Vamos lá, Wanda tá aqui comigo firme e forte. Daniele. Muito bom, muito bom, muito bom. Sigamos, então, na nossa jornada. Deixa eu ver o que que eu... Ô, gente, deixa eu só ver o que que eu arrumei aqui, porque a tela sumiu para mim e tá tudo bem. A gente vai organizando. Prontinho, consegui. Vocês estão conseguindo? Só me confirmem, por gentileza, se vocês estão conseguindo visualizar a apresentação que eu tô com ela aqui. Alguém que tiver com fone tranquilo, só me responde, por gentileza, sim ou não? Sim. Sim? Sim. Joia! Sim. Sim. Muito obrigada, muito obrigada. Sim. Muito obrigada, Sim. muito obrigada. Então vai. Sensacional. Vamos para cima. E, Elô, quais que são, então, os 4 pilares da conexão? Tem um livro da Dale Carnegie que chama-se Conecte-se. Vale a pena a leitura. É um livro muito incrível, que tem muita prática que você pode estar desenvolvendo para trabalhar um pouco do teu processo de autoconhecimento, né? Para entender um pouco esses gatilhos que te impossibilitam de se conectar mais com as pessoas. Livro do Dale Carnegie, Conecte-se. Como construir relações baseadas na confiança. E aí ele vem contando um pouquinho desses pilares da conexão. Quando a gente trabalha essas relações de confiança, quando a gente dá abertura para a fala, uma escuta ativa genuína, sem julgamento, suspendendo esse julgamento, a gente não impossibilita totalmente, mas a gente pode suspender.
A nossa possibilidade de conectar com as pessoas é muito maior. E aí ele vem falando que para a gente garantir esse processo, a gente precisa de ter curiosidade genuína pelo outro. Quando a gente faz perguntas, a gente quer conhecer a realidade daquela pessoa. Teve uma pessoa aqui no Edupulsos colocou, né? Realidade, o que eu planejo e a diferença entre o planejamento e a realidade. Curiosidade, entender quais são os desafios que aquela pessoa tem, como que ele desenvolve aquela atividade, como é que está sendo para ele conseguir fazer aquela atividade com segurança, quais são os desafios que ele tem ao longo do dia para ele conseguir fazer o que precisa de ser feito, como é que ele está naquele dia. Curiosidade de aprender qual a importância do trabalho que aquela pessoa está desenvolvendo e fazendo. Então, quando a gente aguça essa curiosidade genuína pelo outro, a gente começa a trabalhar esse pilar de conexão. O segundo item é a observação ativa do ambiente. Olha, situacional, a condição situacional daquele ambiente. Observa como é que está o clima de trabalho, observa como é que está o tratamento daqueles trabalhadores, como eles se tratam, como que eles conversam, o nível de respeito dos líderes com os liderados. Isso tudo vai impactar no teu processo de conexão com aquelas pessoas, no teu processo de comunicação e também, acreditem, no teu processo de oratória. Então, observem a condição situacional daquele contexto, porque muitas vezes o contexto influencia os comportamentos. A gente falou isso sobre o Hop lá nas Novas Visões. Depois as narrativas, né? Como é que é o meu processo? Narrativas que engajam e inspiram. Então, quando eu vou criar um processo de conexão com a pessoa, que tipo de narrativa eu vou criar para poder gerar naquela pessoa o interesse, o engajamento, que ela se sinta inspirada naquele processo? A motivação, ela vem de dentro, mas ela também pode ser exógena, de fora, e você pode ser um agente que estimule esse processo de engajamento e inspiração. Então, a narrativa, o objetivo, lembra? Por que que isso é importante? Por que que aquela pessoa é importante no processo? Não é só embalar um material, existe um porquê daquilo ali acontecer. Por que que isso é importante? Se ela não estiver ali, como que isso pode comprometer o processo? Ou, com o trabalho dela, de que maneira ela enriquece esse contexto? Então, trabalhar essas narrativas também faz parte do pilar de conexão. E por último, a empatia, que é a base do diálogo. Eu só vou poder saber a necessidade da outra pessoa se eu trabalhar o primeiro item lá, que é a curiosidade. Entender qual que é a necessidade dela, o que que ela precisa, o que que ela gosta. Isso é interessante, pessoal. E eu tenho um amigo meu que ele trabalha comigo no Brasil inteiro, e a gente, infelizmente, passou por uma situação de um acidente que aconteceu, que uma pessoa queimou 75% do corpo todo. E eu me recordo, o nome dele é Tiago, eu me recordo que ele estava muito tenso, ficou quase 4 horas sentado na cadeira, buscando informações, aquela coisa toda para poder fazer o relatório. Eu vi que ele estava querendo um café, eu sabia que ele gostava de café, mas fui com muita generosidade para a Copa e falei: vou levar um café para o Tiago, porque ele deve estar 1000 por hora, ele tá com, não, o clima estava muito pesado, e um café talvez possa ajudar nesse momento. Fui lá, peguei um café para ele, do jeito que eu pego o café para mim, e levei até o Tiago. Bati lá no ombro dele e falei: Tiago, eu sei que você está 1000 por hora, meu amigo. Você aceita um café? Gente, o olho dele até brilhou na hora que eu entreguei o café na mão dele. Mas essa parte, ela foi até engraçada. Eu esqueci de perguntar se ele preferia o café sem açúcar ou com adoçante. E, meus amigos, eu meti adoçante naquele café. O Tiago pegou o café, com o olho brilhando, deu uma bicada, continuou trabalhando e eu saí. Meia hora depois voltei, eis que o copo estava intacto na mesa do Tiago. E aí eu falei: poxa, Tiago, desfez do café que eu trouxe para você? Não acredito, fiz com a maior gentileza. E o Tiago falou comigo: poxa, Heloísa, eu aqui a 1000 por hora, trabalhando igual um louco, e você traz café com adoçante para mim? Adoça minha vida, pelo amor de Deus, mas não com adoçante. E ali a gente morreu de rir. Por quê? Porque apesar de eu ter sido gentil, eu não fui empática, porque eu não perguntei para ele o que que ele precisava, como ele gostava.
E a empatia é isso, pessoal. É como eu estou me importando de maneira genuína com a necessidade do outro, pela perspectiva dele, não a minha. Tá fazendo sentido para vocês até agora, pessoal, o que eu falei aqui? Os 4 pilares da conexão, escrevam aqui para mim, não me abandonem, tá fazendo sentido aqui? 4 pilares da conexão. Valeu, Valônia, obrigada. Show de bola. Então vamos para cima. A gente continua aqui o nosso bate-papo. E aí, a gente precisa de entender que quando a gente está nessa sistemática de comunicação, algumas barreiras podem existir. E se a gente não observá-las, isso pode comprometer significativamente o nosso processo de comunicação com as pessoas, principalmente nessa sistemática de saúde e segurança. Nós estamos tendo muitas revisões de norma, muitas rotinas dentro da empresa estão acontecendo e mudando, e a gente precisa de acompanhar essas mudanças nessa sistemática de transformação cultural. E o que a gente precisa de entender, pessoal? As pessoas, por si só, elas são resistentes à mudança. Por quê? Porque mudar dá medo, mudar dá trabalho. Você custou para chegar naquele nível, para você estar na sua zona de segurança e de repente o negócio muda, você tem que aprender de novo, você vai ter que quebrar paradigma, vai ter que se abrir para esse futuro que está emergindo. E aí você acaba criando uma resistência a essa mudança. Mudar dá trabalho, mudar dá medo. Por isso que as pessoas têm essa resistência. Então, lembra da narrativa? Criar uma narrativa, entender o propósito e criar uma forma de passar essa comunicação de uma forma leve, persuasiva, no sentido positivo, de influenciar realmente aquela pessoa para ela entender que aquilo é bom para ela, bom para todo mundo, já é uma maneira da gente evoluir na eficiência do nosso processo de comunicação. Então, a primeira coisa que a gente precisa de entender, eu já tenho a barreira da resistência à mudança. O fato é como que eu vou lidar com isso. Então, perceba, observe, planeje, entenda o teu processo para você chegar e falar de uma maneira que as pessoas consigam compreender a importância delas naquele processo de transformação e mudança. Um outro item que pode se tornar uma barreira é o excesso de informação técnica, que pode dificultar esse entendimento, principalmente dependendo do teu público. Então, se você está ali com um público que é semi-analfabeto, dependendo da empresa, isso pode acontecer. Você não pode chegar com uma mensagem muito intelectualizada para essa turma. Não é uma turma que é muito ligada na tecnologia. Leva um jogo analógico, leva alguma ferramenta de comunicação que te faça ter um nível de proximidade e conexão maior com aquele público. E às vezes você enche muito também aquele processo, aquela informação, aquele slide com muitas informações e acaba ficando muito pesado. E aí você tira aquela leveza, aquela tranquilidade e aquela garantia do nível de retenção adequada de aprendizagem daquelas pessoas. Então, assim, busque fazer um planejamento onde você consiga falar de uma maneira que seja eficiente, criar formas andragógicas, né, que é a maneira como o adulto aprende, para poder garantir uma retenção adequada daquela ação que você está desenvolvendo, daquilo que você quer comunicar, e você vai criando mais momentos que te deem condições de trabalhar esse processo educativo, seja na parte mesmo de comunicação, seja na parte de oratória, né, na apresentação de um treinamento, enfim. Mas se policie para a quantidade de informações que você está colocando ali, que aquilo ali pode ser coisa demais, e às vezes aquela pessoa ela pode não conseguir reter. Você fala, não, a empresa não quer liberar o empregado para poder fazer o treinamento, coloca ele 4 horas numa sala, mete 300, 10, 800 slides na cabeça dele. Você acha que ele vai conseguir reter alguma coisa no dia seguinte para poder fazer a atividade? Não vai. Então, observa. Se é uma informação que ele precisa de aprender, que isso seja feito de maneira atenciosa, com qualidade, que você crie realmente um espaço de aprendizagem para aquela pessoa reter aquela informação. Porque, senão, o que acontece geralmente que a gente vê? Um acidente aconteceu, primeira coisa que se pede, cadê o diálogo de segurança? Está assinado? A lista de treinamento está assinada? E aí, quando você olha, não, esse camarada ele está treinado, ele foi treinado, ele sofreu um acidente ou ele deixou de fazer isso, mas ele foi totalmente treinado. E quando você vai olhar o treinamento, o camarada ele fica ali sentado numa sala com a luz apagada, com slide, 800 slides na cabeça dele, 4 horas,
sem nenhum tipo de ação andragógica que permita que ele consiga expandir este olhar e uma participação maior, considerando a experiência dele naquele processo, você acha que ele vai reter alguma coisa, gente? Não vai. O nível de qualidade desse treinamento está comprometido e, por consequência, o nível de retenção dessa informação pelo trabalhador também. Então, é importante, né, que você trabalhe com a quantidade ideal de informações para poder fazer naquele determinado tempo. Querer jogar tudo na cabeça dele não vai adiantar. Depois, ainda na barreira de comunicação de segurança, a falta de contextualização torna as mensagens irrelevantes. Ô, gente, quem aqui já passou por aquela situação que às vezes a empresa pede para poder compartilhar uma lição aprendida de um acidente que aconteceu? Aí a pessoa não estuda a lição aprendida, não avalia o que aconteceu naquele acidente, não observa quais foram os aprendizados ou qual tipo de aprendizado que se pode ter relacionando com a realidade daquela atividade, daquela tarefa, e só fala no diálogo de segurança para dizer que passou a informação. E o empregado ainda tem que saber qual foi o último acidente CPT que aconteceu na empresa. Isso já aconteceu com alguém aqui em algum momento? Vocês já viram isso acontecer em algum momento? Não dá, gente. Como é que eu vou trabalhar? Preciso de ter um nível de entendimento sobre aquilo que eu quero comunicar. Se é uma informação que não tem nada a ver com a realidade do trabalhador, observa se realmente vale a pena. Não é uma burocracia inútil. Agora, se é uma lição aprendida, que eu estou ali estudando, avaliando, o que eu posso aprender com isso na minha realidade de trabalho? Contextualize, entenda aquela mensagem para ela se tornar relevante para quem está escutando. E aí você vai conseguir agregar na vida daquele trabalhador, ok? E, por último, aqui dentro dessas barreiras, a relevância. Mensagens sem relevância pessoal não engajam. Então, como é que eu consigo relacionar essas mensagens de uma forma que aquela pessoa consiga entender a importância dessa informação, desse aprendizado, deste conhecimento na vida dele? Então, como que isso vai impactar na minha vida? Como que isso entra dentro da minha realidade? Como que eu utilizo isso a meu favor? Então, é importante, gente. Adulto só vai. Opa! Tem alguém com o microfone ligado. Adulto vai aprender a testar atenção naquilo que interessa. Se você não falar de uma maneira interessante sobre um assunto que talvez naquele primeiro momento não interesse, a tendência dele fechar o canal de escuta para você é muito grande. Entende? Então é importante você criar essa relevância. Como é que eu vou comunicar essa informação? De que maneira que eu posso deixar interessante para esse trabalhador? Muitas vezes a gente fala na frente de serviço que segurança é chato. Que para você fazer segurança tem que ser chato. Aí a gente policia, a gente fiscaliza. É claro, existem situações e situações que nem sempre eu vou ter um tempo para aculturar, trabalhar a sistemática de cultura organizacional ali dentro daquele contexto. E aí eu preciso de um controle maior. Mas dentro de uma sistemática onde eu posso trabalhar de maneira mais fluida esse processo de comunicação, eu posso estar desenvolvendo meios e mecanismos da gente desenvolver nível de consciência desses trabalhadores. E quando eu falo que segurança é chato, eu só estou mandando uma mensagem para o cérebro dele que segurança é chato e ele vai se fechar. Por quê? Tudo que a gente manda de mensagem para o nosso cérebro, ele entende como uma verdade absoluta, ele não faz julgamento de valor. Então, se você está ali o tempo todo falando segurança tem que ser chato, segurança tem que ser chato, segurança tem que ser chato, a mensagem que você está passando é o quê? Que segurança é chato. Aí vem o técnico de segurança falar num DDS, lá vem o chato. Vai fazer um treinamento de segurança? Lá vai a gente ter que fazer um treinamento chato. Vem o líder falar sobre segurança. Ah, pelo amor de Deus, que chatice. E aí a gente está jogando por água abaixo tudo aquilo que a gente construiu. O que é importante a gente observar? Na sistemática de comportamento, todo comportamento visa um ganho. E se eu estou falando que segurança é chato, qual é o ganho que a pessoa tem quando ela faz uma coisa chata? Então, eu preciso de ressignificar. Quais são os benefícios que a gente tem hoje com segurança? Você vai para a tua casa, vê as pessoas que você ama, de forma íntegra, você pode abraçar, beijar, matar a saudade. No dia seguinte, você vai trabalhar, você tem o teu corpo, você está saudável, você pode fazer a sua atividade, você pode desenvolver o seu trabalho para o final do mês, você ter ali o seu sustento,
um salário bacana para você poder pagar o seu conforto, conforto da sua família, das pessoas que você ama. Você não está passando fome, você não está acamado. Quando você se cuida, quando você passa por um treinamento, isso é bom ou ruim? Você está tendo condições de aprender sobre como trabalhar de maneira mais segura. Isso é ótimo. Agora, como que a gente está passando essa informação para a turma? Está fazendo sentido para vocês, pessoal, isso daqui? Vem comigo, não me abandona não, que a gente já está se aproximando aqui, né, desse momento de perguntas e respostas que eu quero conhecer também um pouquinho de vocês. Quais são, né, as perguntas que estão latentes aí, caso a gente não esteja falando aqui. Mas vem comigo, não me abandona não, que a gente tem mais bate-papo aqui para fazer. Eu quero conhecer um pouquinho das informações que vocês têm para trocar comigo, ou as perguntas para a gente trocar, para nós trocarmos juntos aqui. O storytelling, gente, também é uma boa ferramenta para a gente aumentar o nosso poder de comunicação, seja na oratória, seja na nossa conexão no dia a dia com os trabalhadores, com as pessoas que estão próximas de nós. O storytelling é a arte de você contar histórias. E vou falar uma coisa para vocês, meus amigos, minhas amigas. Se tem um lugar nessa vida que a gente tem história para contar, é na área de saúde e segurança do trabalho. É verdade ou não é? Pode falar comigo aqui, gente. Eu duvido que não tem uma pessoa aqui que não tem uma história da área de saúde e segurança para contar, que está nessa área, que vivencia nessa área, que não tem uma história de saúde e segurança para contar. Engraçada, difícil, triste, alegre, né, divertida. Sempre tem história para poder contar. Então, contextualize aquilo que você quer passar dentro de uma história para ficar interessante. Funciona, você cria conexão, você cria proximidade, aquela pessoa, ela começa a perceber, a observar, ela se coloca naquilo ali junto com você, e é impressionante como as coisas acontecem. E para isso acontecer, utilize uma estrutura, cria narrativa de impacto. Como é que eu vou conseguir gerar um impacto com um caso real, em cima daquilo que eu quero conversar? Utilize essa técnica aqui da situação, complicação e impacto. E também pense, como é que eu vou transformar possíveis números em histórias memoráveis? Porque geralmente a gente pega uma apresentação de indicadores, principalmente, a gente só fica ali naqueles números, né? Não, tantos acidentes, tantos registros de anomalia, tantos, não sei o que lá. Transforma isso em informações memoráveis, de impacto, positivas, reflexivas, construtivas, que possa influenciar nesse processo. Vou dar um exemplo para vocês aqui, sobre a sistemática do storytelling, que eu gosto muito de falar todas as vezes que eu vou para os meus treinamentos, e quando eu tenho a oportunidade, né, também em algumas palestras, que é justamente pegar um caso real e trazer dentro desse contexto, né, criando uma narrativa de saúde e segurança. Eu quero compartilhar isso com vocês, para vocês perceberem que é totalmente possível. Vocês podem pegar uma história real, seja do trabalho da tua vida particular, in- incrementar, criar uma narrativa e criar uma analogia com aquilo que você quer comunicar. Eu tive uma situação com 15 anos de idade que um ônibus passou em cima do meu braço. Eu estava saindo do colégio e um ônibus Transcol, que era um ônibus de meio-dia, que estava carregando gente pra caramba, era um horário de pico, acabou passando em cima do meu braço. Eu estava na beira da calçada, correndo para poder pegar esse ônibus, eu estava com 15 anos de idade. Ele fez uma curva muito aberta, onde eu estava era curva, e a quina da frente do ônibus passou em cima da calçada onde eu estava, bateu no meu ombro, eu rodei e caí, e aí a roda traseira chegou, como são duas rodas, pegou o meu braço direito todo, e eu estava com uma trança, a minha trança entrou debaixo da roda e pegou uma parte do meu rosto. Graças a Deus a gente conseguiu reconstruir. Eu perdi 75% da carne do braço naquele momento. E o que eu quero contar para vocês agora não é a história da Heloísa. É a história do Ronaldo, o pai da Heloísa. O meu pai, ele era mecânico de uma siderurgia, trabalhava no turno. E nesse dia ele estava trabalhando. A minha mãe trabalhava numa escola, que era a escola que eu estudava, inclusive. A minha mãe parou a vida dela naquele momento totalmente para poder viver a minha vida. O meu pai já não pôde parar, porque o meu plano de saúde, ele era do trabalho que o meu pai fazia. Então, meu pai trabalhava, tinha um plano de saúde, e esse plano de saúde foi que me salvou nesse momento.
Eu fiquei alguns meses internadas e passei por 13 cirurgias de reconstituição do braço durante 3 anos. Mas o primeiro momento foi o mais complexo para a gente. E nesse momento, a partir do primeiro dia que eu sofri o acidente, o meu pai e minha mãe dormiram no hospital todos os dias comigo até o dia que eu saí. E por que que eu estou contando essa história? Porque foi um momento complexo onde meu pai parou de viver a vida dele para poder viver a minha e a minha mãe também. Mas ainda assim, meu pai tinha responsabilidades e não podia parar de trabalhar. Quando a gente fala de saúde, segurança, dessa sistemática de cuidado e como que as coisas ao nosso redor podem influenciar na nossa percepção, isso é verdade, pessoal. E o meu pai, durante o primeiro mês, ele emagreceu 5 quilos. Ele dormia num colchão no apartamento que a gente ficava, minha mãe dormia no sofazinho cama que tinha. Ele não dormia muito bem, ele trabalhava de 4x4, então 4 dias ele ficava ali de folga, 4 dias ele ia trabalhando no turno de 12 horas. Ele teve muito apoio dos amigos, das lideranças, mas foi um momento muito difícil para a gente. Meu irmão ficou sozinho, as amigas da minha mãe ajudavam ele nesse processo. E o que que aconteceu na quarta semana? Meu pai, eu vi ele de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Com cabelo longo, o cabelo do meu pai ficou grande, ele sempre cortava surfista bem baixinho. O meu pai estava magro, a barba dele estava grande. Eu nunca vi meu pai de barba grande naquele período. Hoje meu pai, ele usa barba, mas naquela época não usava. O meu pai estava acabado. E teve, nessa quarta semana, um amigo dele chamou Carlinho e falou bem assim: Ronaldo, no final do turno, falou com meu pai: Ronaldo, deixa que eu te levo de carro hoje para o hospital. Aí meu pai falou: não, não precisa não, Carlinho. O ônibus me deixa na porta do hospital, é tranquilo. Ele: não, eu faço questão, deixa que eu te levo, é bom que eu vejo a Heloísa. E meu pai, naquela época, trabalhava há muitos anos com os colegas de trabalho e eles conheciam a gente desde pequeno. E aí meu pai resolveu se permitir ser cuidado. O Carlinho levou ele para o hospital de carro. No meio do caminho, o Carlinho chegou e falou assim: Ronaldo, vamos dar um pulo ali comigo no estabelecimento, é jogo rápido. E eu prometo que eu não vou demorar. Aí o meu pai falou: Carlinho, eu não posso demorar mesmo, não, porque a minha esposa está me esperando. E aí ele falou: é jogo rápido, Ronaldo, entra aqui. Eles entraram dentro dos estabelecimentos, pois era um barbeiro. O Carlinho olhou para o barbeiro, que era amigo dele, e falou bem assim: meu amigo, eu preciso que você faça um trabalho de flash. Corta o cabelo do Ronaldo e faz a barba dele. Porque hoje o meu amigo, ele está precisando de ser cuidado. E aquele barbeiro cortou o cabelo do meu pai e fez a barba do meu pai. Quando meu pai chegou no hospital, foi, foi bem engraçado, porque a minha mãe colocou a mão na cintura e falou: bonito, né, Ronaldo? Eu tô aqui com a Heloísa me rasgando e você chegando todo bonitinho de cabelo cortado e barba feita. Naquele momento, meu pai chorou muito. Chorou para poder explicar para minha mãe que ele tinha sido cuidado por um amigo, por um colega de trabalho. E a minha mãe, quando soube, ela morreu de chorar também. Para muitas pessoas, isso não pode ser nada. Mas naquele momento, isso foi muito para minha família. E eu posso falar com todo o meu amor e do fundo do meu coração. Se eu faço o que eu faço hoje, é porque eu entendi o poder da saúde, da segurança no trabalho e do cuidado ativo, genuíno. Um processo de conexão, esse processo de comunicação. A gente tem uma missão para poder fazer na vida das pessoas. A gente precisa se comprometer em passar boas informações. A gente precisa garantir que as pessoas aprendam. É possível. Porque isso fez diferença na minha vida, vai fazer diferença na vida de outras pessoas. E acreditem, pessoal, faz sentido. Faz total sentido. O meu pai não sofreu nenhum acidente naquela época, graças a Deus. E ele teve total apoio dos colegas de trabalho, dos líderes. A minha mãe teve todo o apoio das amigas. E a gente se viu num círculo de uma rede de apoio que a gente nem imaginava que pudesse ter. E isso,
quando a gente traz essa narrativa, quando a gente pega experiências que a gente vivenciou e transborda na vida das pessoas de forma genuína e também aplicando isso na nossa rotina, isso transforma. Educação transforma. Comunicação transforma. A forma que eu quero falar com as pessoas transforma. O fato é o quanto a gente está engajado para fazer isso. E aí eu pergunto para você, como é que está o teu propósito hoje? Então, pessoal, tá fazendo sentido para vocês? É importante a gente observar essa sistemática de como a gente se comunica. Tem um livro muito bacana do Charles Duhigg que fala, né, Super Comunicadores, que fala como a gente pode trabalhar o nosso processo de comunicação, oratória, conexão, de forma eficiente, de forma eficaz, mas também com afetividade. Escutativa, praticar a escutativa, o silêncio estratégico, essas pausas intencionais para dar condição para as pessoas fazerem a reflexão em cima daquilo que você está dizendo. É importantíssimo. Conversa, mas escute. Dê um momento de reflexão daquele indivíduo, ele precisa administrar aquela informação. Outro item também importante aqui no processo da supercomunicação é a presença de qualidade, a presença de palco, a questão dos, lembra? Gestos, falas, movimentos, sua postura, o sorriso no rosto, como você olha nos olhos, como você se conecta com as pessoas, como você faz questão de passar aquela informação, o domínio daquilo que você está falando. Estude, crie uma disciplina para você falar isso de uma forma que as pessoas possam entender, compreender, que você esteja aberto para trocar feedback também, porque às vezes não fez sentido. E você precisa também de estar acolhendo essas construções para você melhorar. Nada é tão bom que não possa melhorar, não é verdade? E aí a gente vai nesse processo construtivo. Perguntas. Domine a arte das perguntas poderosas. Imaginem, se eu tivesse perguntado para o Tiago, Tiago, você prefere um café com açúcar, sem açúcar, com adoçante? Eu teria criado um nível de conexão muito maior com ele e teria feito algo que, naquele momento, realmente fosse ao encontro do que ele precisava. A mesma coisa na nossa rotina. Vamos fazer hoje um trabalho aqui. Qual que é a parte crítica? Pessoal, o que que vocês estão se sentindo? Como é que vocês estão se sentindo para fazer a atividade hoje? Quais são os recursos que a gente precisa para poder desenvolver esse trabalho? Como a gente está realmente disposto, né, a entender, compreender o que o outro está dizendo. Lembra da nossa linguagem corporal? Ó, ombros, né? Coloca a tua coluna ereta, não precisa de levantar demais a cabeça, mas também não abaixa tanto. Coloca ali numa condição de você consiga olhar nos olhos, criar conexão. Fala, gestos, falas, movimentos, não precisa de ser nada exagerado. Teve uma pessoa aqui que colocou equilíbrio. Mas olha, também não fica neurótico nem neurótica. Você tem um jeito peculiar que é teu. A tua autenticidade conta muito no teu processo de comunicação. Então não precisa de ficar mecanizado. Vai ter uma pessoa que fala um pouco mais alto, que é mais expansivo, outra um pouco mais tímido, mas consegue falar muito bem, a dicção é legal, utiliza bem as ferramentas. Então faça o melhor que você pode com o recurso que você tem até você ter condições melhores de fazer aquilo que você quer. E continue sempre se desenvolvendo. Mas lembra da tua linguagem corporal, porque o teu corpo fala e precisa de ter congruência naquilo que você está dizendo, o que você está falando, o que você está fazendo. E o storytelling, como eu comentei, essa historinha que eu contei do meu pai aqui é um storytelling. Como é que eu estou criando uma narrativa para fazer analogia com a área de segurança, com a área de saúde? Então, pega aquele caso real, cria uma história e vocês vão ver o sucesso que vai ser nesse repasse, nesse transbordo de comunicação com aqueles trabalhadores. E o feedback. Busque e ofereça feedback construtivo. Esteja preparado para poder escutar, às vezes, aquilo que você não gosta. Pode acontecer, pessoal. Nem sempre todo mundo vai gostar daquilo que você está dizendo. E está tudo bem, pessoas são diferentes umas das outras. Mas o fato é como você está preparado para poder lidar com isso. Tá? É importante você se autoconhecer, porque quando você sabe quem você é,
você vai conseguir ter esse discernimento de dosar. Com maturidade, o que está sendo construtivo, o que não está sendo. E aquilo que não é, ok, vida que segue. Aquilo que é construtivo, acolha, agradeça, aprenda, desenvolva, busque conhecimento e segue em frente. Mas é importante trabalhar a sistemática do feedback. E eu vou falar que é uma ferramenta poderosíssima no nosso processo de comunicação e na rotina. Implementação prática é dentro da ferramenta de segurança da empresa. Diálogo de segurança. Vai lá fazer um DDS. Pega ali uma bolinha, eu adoro as bolinhas, gente. Pega uma bolinha, joga na mão do trabalhador e fala: meu amigo, como é que você está e como é que você chega hoje? Faz um check-in com ele. Olha nos olhos, observa como é que ele está, se ele está sonolento, se ele não está, como é que ele está conversando, a entonação de voz, a postura daquele indivíduo, daquele trabalhador. É num bate-papo desse, numa troca genuína dessa, numa conexão de olhar mesmo, como aquele indivíduo está, de forma curiosa, querer saber como é que ele está de verdade, que tudo pode mudar. Pergunta para ele, qual que é a atividade mais crítica hoje do teu trabalho? Quais são os riscos da sua atividade? Como é que você está pensando em controlar esse risco hoje? E vai tacando a bolinha para as pessoas ali, conversando, fazendo um bate-papo. Vocês não têm noção de como a gente aprende nesse processo. Inteligência coletiva acontecendo, porque você está dando fala para as pessoas conversarem. Isso é importante. O diálogo de segurança é uma ferramenta poderosíssima quando ela não é banalizada, quando ela não é utilizada de qualquer maneira. Então, tá ali no diálogo de segurança, senta com o seu líder, conversa com o trabalhador, pede ele para poder falar sobre o assunto no dia seguinte, e aí troca informações com ele, ajude. Lembra que você também é um educador nesse processo, você está fazendo a diferença na vida daquela pessoa, fazendo ela aprender mais. Quando você dá essa responsabilidade de participação ativa, ele se sente pertencente naquele processo. E ele vai se empenhar para poder falar. Então, o diálogo de segurança, a ferramenta Diálogo Diário de Segurança, é uma ferramenta potente para você trabalhar a comunicação, a oratória, para você realmente desenvolver o aprendizado de todo mundo que está ali naquele bate-papo, naquela roda. As reuniões, né, realizar as reuniões de segurança de segurança de forma participativa. Coloca o EduPulse, se for online, põe ali um Kahoot, um Mentimeter. Gente, tem muita ferramenta bacana que subsidia a gente nesse processo. O próprio chat aqui, ó, do Zoom. Bate palminha, conversa comigo aqui, interage, por favor. Eu vi todo mundo colocando aqui um monte de reações durante a história que eu contei. Vocês estão interagindo, a gente está trocando. E é sobre isso, a gente vai fazendo essas interações acontecer. Deixa ali uma responsabilidade para cada uma pessoa falar na reunião, que aí você dá a liberdade, você vai acabar, inclusive, descobrindo diamantes na tua equipe, tá? Que falam bem, que se desenvolvem, que querem evoluir. E ali é um momento mesmo para vocês fazerem essa troca, potencializar a inteligência coletiva e fazer realmente um momento de aprendizagem eficiente. O feedback, como eu comentei, então, como é que você está se disponibilizando, se preparando para dar feedback e também para receber? Como eu estou construindo uma narrativa que eu consiga passar informação para aquela pessoa de maneira que ela acolha aquilo e entenda que vai fazer bem para ela e que se ela, né, aplicar na rotina, ela vai conseguir ter melhores resultados. E também você, tudo pode melhorar. Então, se vier essas construções, acolha com gratidão, tudo pode ser utilizado no nosso processo de aprendizado. Campanhas de segurança, faz campanhas, coloca comunicações bacanas, trabalho visual, vai lá na frente de serviço, faz um bate-papo com a turma e fomente aquilo ali com as pessoas. Pergunte se está fazendo sentido, pergunte como eles acham que pode ser feito. Traz a turma para participar em conjunto. O que vocês acham da gente fazer? Vocês têm alguma ideia diferente? Já viram alguma prática diferente acontecendo em algum outro lugar? Ou me conta aqui, o que você gostaria de ver aqui que a gente ainda não fez? Estejam abertos, porque são momentos muito valiosos e que geram campanhas super bacanas e que fomentam aquele assunto que você quer comunicar e transbordar na vida dos trabalhadores. Tá, pessoal? Então, ó, implemente essas práticas para fortalecer a cultura do diálogo, a cultura do cuidado na sua organização.
E a participação e o feedback são fundamentais nesse processo de comunicação e oratória. A Aline colocou aqui, o ambiente acolhedor automaticamente gera senso de pertencimento. Se eu sei o quanto o que eu faço é importante naquilo ali, eu me sinto mais pertencente, né, Aline? Muito bom. Sheilinha, obrigada, que bom que você está gostando do bate-papo aqui, tá? Que bom que você tá gostando de ouvir. O César colocou aqui, ó, tem muita gente que faz DDS por obrigação. Verdade, César. E aí a gente precisa de ter o entendimento que não é só uma questão burocrática, é uma questão ética. A gente pode mudar o nível de consciência dos trabalhadores nas ferramentas de segurança que são aplicadas hoje dentro da empresa. Mas o fato é o quanto a gente está tendo disposição para poder fazer, para se desenvolver, quanto a empresa quer também desenvolver naquele trabalhador o que ela precisa para ele performar melhor, o quanto esse trabalhador tem curiosidade de buscar mais informações, estudar, aprofundar o conhecimento. Muito bom. A Aline colocou aqui, gente, ó, a flor que nasce em meio à diversidade é a mais rara e bela de todas. Ai, Aline, é verdade. Nossa, eu fiquei até emocionada aqui. É isso. A gente acha que dificuldade é só coisa ruim. Não é, gente. Todas as adversidades que a gente vivencia na vida trazem grandes lições, grandes aprendizados que fazem com que a gente fique mais resiliente, mais fortalecidos e a gente volte ainda mais forte, mais potente nesse processo para fazer o que precisa de ser feito. Muito bom. Mário Cerqueira colocou aqui, ó, DDS é sinal de cuidado mútuo entre as pessoas. Nós DDS é sinal de cuidado mútuo entre as pessoas. É isso, Mário. É cuidado mútuo, é o momento. Se eu estou perguntando como uma pessoa está naquele momento, eu tenho que ter, no mínimo, o interesse de acolher a resposta dela. Eu não preciso, às vezes, de resolver o problema do outro, mas só de acolher já faz muita diferença. Só de dar uma escuta, você pode mudar a vida daquele trabalhador naquele dia. Só de um bate-papo que você está tendo, entendendo como que ele está, isso pode contribuir de alguma maneira. Como você escuta, como você está se abrindo a acolher as melhorias que estão emergindo da tua equipe. Isso pode fazer com que o teu processo fique mais eficiente. Então é importante a gente trabalhar isso. O DDS é uma ótima ferramenta, feedback, reunião, campanhas, enfim. Então dá para implementar isso na prática, não é utopia, vai para cima que dá certo. Para a turma que falou da timidez, para a turma que falou do nervosismo, para a turma que falou da organização das ideias, olha só, tem muitas informações hoje disponíveis para vocês estudarem. Planeje, organize, estude. Quanto mais você domina aquele assunto, maior vai ser o teu potencial de comunicar. Mas não fica com medo. Às vezes esse medo, gente, ele está aqui dentro da gente porque, no fundo, existe uma sistemática de conformidade social que a gente quer se sentir aceito, a gente quer se sentir pertencente, a gente tem medo da rejeição, a gente tem medo da crítica, e aí a gente acaba não se expondo por medo do que os outros vão dizer, se eu vou ser acolhida por aquele grupo. Olha só, não tem como dar errado. Estuda, se desenvolve, entenda aquela informação e começa. Vai, pratica. Primeiro você começa. Isso daqui tem mais de 15 anos, pessoal, na siderurgia. Primeiro começa, morria de vergonha. Falar na frente desse monte de gente aqui me deixava desesperada, eu tremia do pé à cabeça. Mas quando eu comecei, que eu ia olhando a fisionomia daquele pessoal, alguns prestavam atenção, outros não, eu ficava desesperada. Falei, não, eu vou fazer ele entender, eu vou fazer ele prestar atenção. Nem sempre você consegue 100%, mas se a grande maioria, de alguma forma, conseguiu entender aquilo que você está passando e, de alguma maneira, você conseguiu fazer a diferença na vida daquele trabalhador, naquele momento, naquele dia, que seja um, então sua missão está sendo cumprida. Primeiro começa, depois você vai evoluindo. Ó, depois eu já fui começando a evoluir, treinamento de oratória, treinamento de comunicação. Hoje pode vir fazer treinamento com a Heloísa Guimarães. O negócio é se desenvolver. Leia, tem muitos livros. Esse, o Conecte-se, do Dale Carnegie, é muito legal, vocês vão gostar. Tem um livro de inteligência social do Daniel Goleman, muito legal também, que trabalha muito o nosso processo de autoconhecimento e conhecimento do outro, né? Esse processo de empatia. Tem um livro da Shana Wachtraub, A Arte da Comunicação de Impacto. Ó. É muito legal também.
tem o da Carmine Galo, que é o TED, Falar e Convencer e Emocionar. Eu gosto muito de leitura, tá, pessoal? Mas prefiro a prática. Por quê? Porque é na prática que a gente vai aprendendo. Então, estuda, mas pratica, não deixa de praticar. Primeiro começa, entendeu? E depois você melhora. E, ó, devagar você vai melhorando, as coisas vão evoluindo, você vai prosperando, vai investindo em si, na sua capacidade, e daqui a pouco você está um comunicador nato, fazendo a diferença na vida de todo mundo que está perto de você, e claro, sempre crescendo também com as pessoas maravilhosas que vão aparecendo no teu caminho nessa jornada, porque o caminho é individual, mas ele não precisa ser solitário. Essa é a fala de uma grande amiga minha, Gabriela Masi, e que eu levo para minha vida, porque sim, gente, você pode escolher o que você vai fazer da sua vida, mas isso não precisa ser de forma solitária. O caminho é individual, você vai ter que se empenhar, mas não precisa ser solitário. Tenha sempre pessoas com você nessa jornada. Então, a minha mensagem final aqui para vocês é: nada é tão forte quanto o poder do entusiasmo. Então, haja com entusiasmo e sempre será entusiasta da mensagem que você deseja comunicar. Vai por mim, funciona. O entusiasmo é um segredo pouco reconhecido do sucesso, mas ele faz muita diferença na vida de quem aplica ele de forma genuína, porque entende o quanto que isso faz diferença no processo. Então, muito obrigada pela atenção de cada um que esteve comigo, por cada um que interagiu, por cada um que esteve aqui. E é claro, eu não posso deixar de fazer aquela pergunta clássica de final. Vocês lembram que eu falei com vocês? Que era para vocês ficarem aí com o telefone ligado no QR Code que eu passei? Porque, óbvio, eu quero saber agora de vocês, vou até compartilhar aqui, o que vocês acharam desse bate-papo nosso. Então, para quem saiu, tá aqui a oportunidade de voltar novamente. Podem entrar aqui no QR Code, ó. Só entrar aqui no QR Code que eu apresentei para vocês, pega o telefone celular, entra aqui no QR Code. Eu vou colocar a nossa próxima pergunta aqui. Eu quero conhecer, claro, a percepção de vocês sobre esse bate-papo que a gente fez agora. Já estamos com 25 participantes. Turma aí, ó, já entra aqui, vem comigo. Entra lá no Google, digita edupulses.io e escreve esse PIN aqui, ou já vai no QR Code, no próprio QR Code você já consegue escanear aqui e já entra direto lá no EduPulses. Boa, já temos aqui, ó, 34 participantes. Ó, já vou passar aqui a próxima pergunta. Me conta, qual o maior aprendizado que você teve neste momento? Já estamos com quase 40 pessoas aqui no EduPulses comigo. Me conta, qual o maior aprendizado que você teve neste momento? Preciso começar. É isso. Primeiro começa, depois melhora. Mantenha a conexão com o público-alvo. Comece, depois melhora. É isso, gente. É isso. Que bacana. Melhoria na minha comunicação. Olha que bacana, gente. Gestual, ó, preciso melhorar gestos. Olha a quantidade de gestual aqui, ó. Gestos, movimentos. Muito bom, muito bom. A mudança começa quando a coragem supera o medo. Olha que coisa mais linda isso, gente. Ah, meu coração. Que coisa linda. Que maravilha, gente. Vocês, nossa, ai, meu coração. A diferença está no entusiasmo. É possível, tá? É totalmente possível, é isso. A leitura, o conhecimento é a melhor maneira de você começar. Exatamente. Nossa, que coisa linda, gente. Interação com os funcionários. Interaja, você vai ver como que vai ser bacana conhecer a percepção da turma, conhecer o que eles estão pensando, o que tem de ideias naquele processo. Olha que bacana. Aproximação. Olha que maravilha. Aproximação. A animação contagia. Não me abandone. Tem lugar que não me abandona, não, gente. É sobre isso. É sobre isso. Dá leveza. Dá para falar sobre coisas importantes, sim, com leveza, né? Estimulando mesmo a diversão. Coragem. É isso, coragem. Não deixa ninguém dizer que você não pode. Tudo é possível. Se está no teu coração, vai para cima. Se é o que você faz hoje, goste disso, acha o teu propósito. Tem muita coisa aí dentro de você que precisa de transbordar. Você não está nessa vida à toa, não. Você precisa de fazer mais coisas. Tem muita coisa boa aí dentro.
amor ao que faz e ao público que atende. Olha que coisa linda! Esteja aberto, humanização, melhoria contínua, acolhimento. Gente, vocês estão demais. Ser entusiasta, entusiasmo como ferramenta muito importante. Vocês sabiam, gente, entusiasmo? Entusiasmo é uma palavra grega que significa Deus dentro de você. É em Theos, né? Em dentro, Theos, Deus, Deus dentro de você. Muito bom, muito bom. A leitura, o conhecimento, manter a conexão com o público, interagir com a equipe. Haja o que haja, vamos para cima. Adorei, adorei. Falaram isso na DDS. Não me abandone, não me abandone. Haja o que haja, vamos para cima, vamos para cima. Haja com entusiasmo e será entusiasta. Funciona, gente, funciona. Trazer reflexões para o público. Só queria ter a metade do seu entusiasmo, Risos. Faz a diferença na conexão. Ó, você pode ter. Você só tem que querer e buscar. Mais nada, meu amigo. Só vai para cima que vai dar certo. Há 15, 20 anos atrás eu não era assim, acredite, tá? Muito legal, gente, muito legal. A mudança começa quando a coragem supera o medo. Falei aqui, né? Muito bom, muito bom. Gente, ó, muito feliz. Quero agradecer de todo o meu coração a participação de vocês aqui comigo. Muito obrigada. Eu espero de verdade que esse momento aí tenha sido especial, tenha feito sentido, tenha valido a pena. E mais uma vez, ô Caires, muito obrigada pela oportunidade, pela confiança da gente fazer esse bate-papo sobre esse assunto que eu amo falar dentro das nossas rotinas em saúde e segurança. Esse daqui é o meu contato lá do LinkedIn. Então, quem quiser se conectar comigo, fazer hoje um post, marcar a Elô lá, vou ficar muito feliz, mas mais feliz ainda de ter você lá como conexão na minha rede, para a gente estar estreitando relacionamentos. Qualquer coisa que vocês precisarem, eu estou à disposição. Vai ser uma honra, um prazer me aproximar de você e a gente fortalecer aí a nossa relação profissional, tá? E pessoal também, tá? Porque a gente pode sim ser amigos dentro do trabalho. Ó, tudo de bom, obrigada. Concluo por aqui minha apresentação. Caires, é com você e eu estou aberta aí, tá, a perguntas e esclarecimentos que forem necessários. Mais uma vez, obrigada. Um forte abraço, pessoal. Agradece ao nosso. Eu estou impactado. Eu queria ter 10% desse entusiasmo que você tem. Parabéns. Parabéns, parabéns, parabéns. Que Deus abençoe você, que você continue sendo sempre essa pessoa boa, maravilhosa e transmitindo. E hoje você deu duas aulas, né? Você não só nos orientou, informou, nos ensinou como comunicar e a oratória, mas você também falou um negócio importante que ficou marcado aí. Gostar de pessoa, gostar de gente, como ajudar as pessoas. A história do seu pai, desse amigo do seu pai, mostra que nós, no trabalho que nós temos hoje, que é conscientizar é educar, ensinar, orientar constantemente, precisamos de saber isso que você falou. Precisamos saber muito e aprender muito isso, porque a forma, como você disse, que é a maneira que a gente vai impactar alguém, ensinar alguém, educar alguém e abraçar alguém. Mas o papel importante do amigo do seu pai, que gosta mexer, cuidar de gente, precisa gostar do que fazemos. Como alguém falou aí, né? Não fazer somente por obrigação, por prazer. Acho que o trabalho nosso é bem melhor quando a gente faz com prazer. Não porque temos um bom salário, não porque precisamos trabalhar, não porque é necessário, não. Que é importante, você faz parte da vida das pessoas. É bacana quando a pessoa vem trabalhar com você e ela volta bem para casa. A família recebe muito bem. Só que isso não é um dia, todo dia. Oi, Luísa, só temos que agradecer a Deus pela sua vida, pela amizade que temos e você participar conosco aqui. Isso é bacana, isso é legal. Tem um rapaz aí que quer fazer uma pergunta para você no chat. Se ele quiser fazer pessoalmente aí no... Não, né? Faz aí direto. Cadê o rapaz que queria fazer uma pergunta aí? Cadê? Pronto, ele perguntou aí, posso fazer uma pergunta? Posso tirar uma dúvida? Qual é a sua dúvida? Claro. Cadê o rapaz? Fala comigo Sumiu. aqui. Cadê a vergonha? Tira a vergonha. Então vai, escreve aí que eu vou ler para você. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Todo dia a gente está aprendendo, todo dia a gente está melhorando. A melhoria, como disseram aí, é contínua. E a gente tem que estar sempre melhorando para buscar mais e mais ainda. Que isso é o nosso dever, a nossa obrigação.
Eu sei que no início da nossa apresentação nós falamos um problema técnico aqui, de vocês poderem estar ouvindo a minha voz. E eu fiquei mais feliz ainda, gente, que já melhoramos, tá? É mais ainda que tem gente aí de diversos lugares do Brasil. Luísa, você é famosa, hein? O pessoal teve 250 pessoas inscritas, tivemos 100 pessoas presentes na nossa apresentação, mais de 100 manifestações durante a sua apresentação. A sua apresentação é impactante, como você diz, né? Você consegue despertar e trazer atenção pela forma que você fala, pelo conteúdo, que tem materiais que são importantes, sabe? Todo mundo é importante. Mas você falou uma coisa importante, falou uma coisa que é assim, de é como você falar, como você conquistar, como você atrair a pessoa para aquilo que você está falando, fazendo. Isso é bacana, é um aprendizado que não. Tá? Doutora Almeida, você gostou da palestra dela, doutora Almeida? Você está por aí? Não? Cadê a doutora Vanessa? Gostou da apresentação dela? Só vou chamar um por um aí dos 100, tem que manifestar, as pessoas têm que ser provocadas, né? Doutora Vanessa. Não, a palestra foi excelente, Heloísa. Parabéns pelas reflexões, provocações. Foi um aprendizado imenso, viu? Parabéns. Vanessa, Cálice. fico muito feliz. Obrigada aí pelo feedback. Que bom que fez sentido para você, tá? Eu fico muito feliz. Doutora O Almeida, Cálice me fala. provocou, eu estava exatamente aqui. Está ouvindo, Cálice? Estou te ouvindo. Eu gostaria de destacar realmente que eu acho que isso não é para a segurança do trabalho. Isso efetivamente o que a doutora Luísa fez, e eu já estou pensando aqui, fazer contatos, eu acho que atinge qualquer segmento, qualquer atividade que se desenvolve no dia a dia, não é? Isso você pratica até no seu ambiente familiar. Parabéns, extraordinário, e ela é de uma terra maravilhosa que eu convivi bastante nesse estado maravilhoso que é o Espírito Santo, seja Vila Velha, seja a nossa capital Vitória. Parabéns, doutora. Imagina, José, muito obrigada pelo teu feedback. Quando vier aqui novamente, faça um contato, vai ser um prazer te acolher aqui para a gente poder se conhecer pessoalmente. Que bom que fez sentido para você, eu fico muito feliz. É claro, o aprendizado ele é importante, ele sempre vai fazer sentido. Quem quer aprender, quem quer buscar melhorar ou a melhoria, tem que fazer isso aí. Luísa, tem uma pergunta da Agnes Maísa lá, ó. Cadê a Agnes? Deixa eu ver aqui. A minha maior dúvida é sobre a identificação dos fatores de risco. Devemos nos basear em qual fundamentação? Existe uma tabela antiga do E-Social, tabela 23, que lista alguns fatores de risco sociais existentes na portaria. Mas, Agnes, Agnes, eu acho que ela é aqui do Espírito Santo, se eu não me engano. Ela é uma estudante da área de segurança do trabalho, é uma menina extremamente aplicada, ela participa de todos os workshops de segurança. Estou muito feliz de ver você aqui e a gente pode conversar, Agnes, num outro momento. Por quê? Porque essa informação é um pouco mais detalhada, é um assunto mais específico, tem muitas coisas aí vindo com essa revisão da sistemática de riscos psicossociais. É assunto para mais um dia inteiro, né, pessoal? Mas, Agnes, me procura depois que eu mando para você mais informações sobre isso daí, porque tem muita informação que a gente precisa de conhecer, informações importantíssimas, inclusive, para esse processo de mudança aí nas empresas. Mas obrigada por você estar aqui com a gente, viu, minha querida? Luiz, essa preocupação foi que eu comecei a falar no início da nossa apresentação. Pede para ela, se ela estiver me ouvindo, NR 1.5, 1.3, 1.1.4. Lá está a resposta. Então, lá está a resposta, tem que ler e reler. E tem uma apresentação do doutor Mauro Miller, que está no nosso grupo, que foi palestrante na palestra da Bergo e da Brecht, foi palestrante da Federação, da FIJAN, da Federação da Indústria no Rio de Janeiro, e ele colocou, porque ele é o professor, tá? E ele colocou a apresentação dele, que é linda, é transparente, só que tem que ler e reler. Foi o que a doutora Maria Luísa está falando aqui. A comunicação ela é importante.
A gente tem que ver a comunicação de uma forma objetiva. Então, temos que ler, entender e reler quantas vezes for necessário. Estou falando isso porque eu também pequei nesse assunto. Alguém me chamou a atenção para isso. Tá? Então, no produto que você tem, a resposta está lá. Porque o psicossocial, não saindo fora do tema da Heloísa, virou aí o patinho feio do momento. Mas ele não é da forma que nós estamos pintando, não, tá? Eu sei que estão fazendo propaganda diversas aí. Vamos botar o pé no chão, que o bicho não tem 7 cabeças, não, só tem uma só. E dá para a gente dominar tranquilamente. Tudo bem? Então, a nossa amiga que fez a pergunta, relê, não só lê, relê e medita, que a resposta está lá. O psicossocial, ele veio para analisar os riscos que já temos lá. E nós estamos preocupados com as pessoas. Quando você analisa risco, automaticamente o risco é para quem? É para a pessoa. Então, você trabalhando no risco, você vai ajudar as pessoas. É o que a nossa amiga Luísa falou para nós, né? Nós temos que saber fazer a comunicação. E tem que ter entusiasmo, que isso que eu queria ter 10% do seu, viu, Luísa? Você está vendendo aí, emprestando, fazendo alguma coisa? Ó, onde eu vou, se eu posso transbordar, meu amigo, assim eu faço. Então, transborde para nós aqui, transborde para nós, manda para nós. Sempre que precisar, conta com a gente aí, vai ser um prazer. Mas, gente, ó, isso que deixa eu aproveitar, o Caires, inclusive pegar um gancho de tudo que a gente conversou aqui, dentro dessa sistemática da mudança, da revisão da NR1, um dos itens que a gente vai precisar demais de fazer é aprimorar o nosso processo de comunicação com as pessoas. Porque a gente vai ter que fazer uma avaliação do ambiente, mas também vai ter uma avaliação do indivíduo. Esse trabalho vai ter que acontecer de forma multidisciplinar, onde a gente vai ter a turma ali da ergonomia, da medicina do trabalho, mas também vai precisar de ser feito em conjunto com psicólogos, com profissionais da área de segurança, e quanto mais interagidos, mais o trabalho for sistêmico, melhores serão os resultados nesse processo. Então, é importantíssimo a gente entender como isso tudo vai acontecer, que é, né, a sistemática de avaliação de cada condição, o que é o contexto, o que é o indivíduo, né? O Conselho Federal de Psicologia fala que em relação a indivíduo é o psicólogo que precisa de fazer, já em relação a contexto, ambiente, o ergonomista ali junto com a turma da área de saúde e segurança. Então é importante a gente aprofundar o conhecimento, entender que isso é uma sistemática multidisciplinar e que quanto mais a gente se comunicar para construir formas, né, de atuação, prevenção dentro das empresas, será melhor para conseguir atender aí todos esses requisitos e criar, né, melhor qualidade de vida aí para todos os trabalhadores. Só pegando um gancho aí, tá, o meu amigo Caires, porque esse processo de comunicação ele é crucial para isso tudo que está acontecendo. É a ferramenta importante na área no momento dessa movimentação tudo do psicossocial. Tem muita gente agradecendo aí, eu também só tenho que agradecer, foi importante a sua apresentação, aliás, já te acompanho e cada vez que eu vejo, cada vez que eu paro para escutar você, eu aprendo mais. E o importante é isso, é dar oportunidade para você mesmo poder melhorar. E a gente só melhora podendo fazer algo. Escutar é uma coisa importante. E absorver é outra coisa importante. Não adianta escutar com os braços cruzados, né, Luiz? Aí não absorve nada, né? Aí não dá. Então, você tem que tomar um passo, tem que tomar uma medida. Ou você tem que saber valorizar o que você quer. E você quer ser o melhor? Pode ser. Nós todos podemos fazer isso. E o importante ainda é que nós somos importantes para as pessoas que dependem de nós, na nossa área que está lá, precisando de alguma coisa. E, Luiz, na nossa área de comércio varejista, como todos nós somos carentes. Nós também somos carentes de informação. E o mais importante ainda na nossa área é a conscientização. E como nós temos um pequeno turnover, a conscientização é constante. E como melhorar essa conscientização? Como você acabou de falar aí, trouxe uma aula para nós importante, que acredito que todos vão absorver, degustar isso e poder colocar isso em prática. Adorei. Eu sou suspeito de falar, né? Embora você tenha um nome que parece um versículo da Bíblia, mas você fala de uma forma que incomoda,
de uma forma gostosa, pessoal. A gente tem que ter isso, dessa oportunidade para a gente poder aprender. E eu sei quanto o seu trabalho é importante, eu que agradeço você estar aqui conosco. E agradeço ainda ao Ciconvaga, que é o Sindicato do Comércio Varejista Patronal, que deu essa oportunidade. Já estamos há 3 anos, Luísa, esse comitê, essa comissão aí, há 3 anos. Já é a segunda reunião do nosso ano, a nossa agenda já está cheia para o ano todo, mas eu até tomo se você voltar, porque a gente aprende muito. Cada um tem um estilo, cada um tem uma forma. E o nosso material, a nossa ferramenta, ela é chata, ela é técnica. E nós temos, como você falou, forma de como incomodar as pessoas e traduzir a nossa linguagem para a pessoa que está lá, para a pessoa que precisa, não importa o nível, o cargo. E é bacana isso que você traz para a gente, para a gente saber como fazer. E a gente vê o que você falou aí, os exemplos que você deu, no nosso dia a dia, a gente percebe isso. E tem pessoas que estão fazendo por fazer. Hoje, pessoas perversas, mafiosas, até os mais mentirosos. Oi, eu acho. Gentileza, fecha o áudio para nós. No final, fica à vontade de falar para todos. Eu não faço nenhuma sessão de pessoas. Então, fecha o áudio e participa conosco, por gentileza. Luiz, tem uma pergunta para responder aí? Só fazer uma complementação aqui, Caires, sobre essa Obrigado, colocação. Alexandre. Pode falar. Só uma colocação aqui, uma complementação que eu queria fazer, que você falou agora, né? A gente tem um público que tem um turnover um pouco maior. Como é que a gente consegue, né, fazer esse processo de desenvolvimento do nível de consciência? São situações, como eu comentei, existem várias situações que a gente precisa de observar. Quando a gente desenvolve esse processo de consciência, principalmente em casos onde o turnover é alto, eu preciso de observar qual é a forma de estímulo que eu estou gerando dentro das ferramentas de segurança. Então, se eu estou fazendo ali uma abordagem, que é uma abordagem sem nenhum estímulo, sem os pressupostos andragógicos para poder considerar a experiência daquele trabalhador, fazer uma relação daquela informação com a realidade dele, onde ele consiga visualizar um ganho com aquilo que ele está que ele está desenvolvendo. Eu crio um mecanismo ali para poder fazer essa abordagem, seja com. Gente, não precisa de muito recurso. Esse esquema da bolinha que eu falei com vocês, tem gente que não dá muita ideia para isso, mas é genial, funciona. É simples. Com R$ 2 você compra uma bolinha, joga ali, vamos perguntar, vamos entender, vamos questionar, vamos fazer um bate-papo com a turma. O passo a repasso ele é muito legal também, mas é como eu estou estimulando esse desenvolver do nível de consciência utilizando esses pressupostos andragógicos. Então, não pense que a pessoa que está ali não tem experiência, não tem conhecimento. Todo mundo tem algo dentro de si que pode compartilhar para o aprendizado do outro. O fato é o quanto a gente está dando abertura para a participação desses trabalhadores, tá? Como que a gente está criando uma roda de conversas que eles se sintam à vontade para falar? Porque lembra que o corpo fala? Se a pessoa fala alguma coisa e você fecha a fisionomia para ele, ele vai ficar com medo e não vai querer falar. Então, você também pode estar trabalhando essa sistemática do acolhimento. Como é que eu estou trabalhando o processo de acolhimento para as pessoas falarem dentro daquele espaço andragógico, dentro daquele espaço de aprendizagem? Então, são os estímulos. Que estímulos eu posso gerar para a gente poder desenvolver esse nível de consciência de forma repetitiva, consciente e intencional na rotina da turma? É bom, é gostoso ouvir você, tá? Muito bom. E olha, eu estou tendo feedback aqui no chat, pessoal aí parabenizando, agradecendo, ó, só vejo os elogios, né? Também uma mestre na área, você tem que elogiar, né? Eu me sinto Imagina. privilegiado, sim, poder contar contigo aí. Olha, a forma que você faz o seu trabalho ela é clara, ela é objetiva e nós precisamos disso. Eu faço uma crítica aos meus colegas, alguns amigos meus. Nós somos muito mal acostumados. Nós queremos as coisas prontas para poder engolir. E hoje, lamentavelmente, a nossa Bíblia é grande, né? Quantas normas nós temos? Nós temos que ler. Então, o que você fala, para que a gente possa desenvolver, tem que ter um maior interesse em querer participar, em querer fazer. Quando você tem interesse, tem vontade de fazer, você faz o melhor. E o seu melhor pode ser muito mais para as outras pessoas. É como você contou a história do seu pai com o seu amigo lá. Olha só, que reflexão linda.
Que coisa maravilhosa. Então, olha só o contexto que você fez da comunicação, e dentro dessa comunicação tem uma ação, e essa ação foi impactante. E mostra para a gente que a gente tem que fazer o nosso melhor, e a gente não faz nenhum por cento disso. Só temos que agradecer, Luísa. Obrigado mesmo. Se você, porventura, não deixou de responder alguma pergunta, eu vou mandar para você. E você Pode responde mandar. lá no comitê. Claro que foi. Fala, tem uma doutora Márcia aqui, que é do GPA, e quer fazer uma observação. Verdade. O Aires falou também, é importante também, a gente não tem todas as respostas, né? Então, às vezes, o falar, eu vou procurar a informação e volto com vocês, isso mostra para as pessoas que você não tem todo o conhecimento, tem coisa que você vai trazer, e aí talvez essa fala também quebra a postura do outro lado de, putz, né? Eu tenho receio aqui, eu acho que isso é importante também, né? Isso faz com que você deixa a troca muito mais leve, né? Parabéns, assina embaixo tudo que o Caires falou, foi muito bom participar, foi a primeira vez que eu consigo participar, né, Caires? Mas acertei a lista para eu vir, hein? Parabéns. Parabéns, obrigada pelo feedback. Que bom que você compartilhou essa percepção. Com tudo mudando o tempo inteiro, realmente a gente não consegue saber todas essas informações. Então, a gente pode o tempo todo estar buscando isso, buscando informações com os nossos colegas, também está se permitindo ser cuidado nesse processo. Às vezes tem um colega que sabe a informação que pode estar te ajudando, acolha, receba. Obrigada pela contribuição, foi ótima. E parabéns, tá, pessoal? Caires, parabéns. Parabéns a Cinco Vaga aí pela iniciativa, pelo trabalho incrível que vocês estão fazendo. Eu louvo a Deus por esse momento e agradeço a todos vocês. Tem uma crítica para fazer para você, Luísa. Mas Por favor. Antes de fazer minha crítica, o doutor José Almeida quer falar outra. Fala aí, doutor Almeida. Bom, como a nossa professora, nossa amiga aí, Heloísa, destacou o corpo fala em 2 ou 3 momentos, isso faz lembrar o nosso saudoso Pierre Vai, livro extraordinário, né? Que muitos de nós que acompanhamos, principalmente quem originou-se de recursos humanos, como foi o meu caso, né? Hoje estou mais vinculado à parte jurídica e tive aquela honra de ficar 4 anos na CTPP, lá sobre as NRs, lá em Brasília. Mas o PR Vai fez lembrar o PR Vai, viu? Eu queria destacar sobre o corpo fala. Parabéns. Doutor Almeida, obrigado pelas suas intervenções. É isso que eu quero, tá? O comitê não é só uma pessoa que fala. Tem que ter essa interação e a gente passa momentos felizes. Qual é a crítica, doutor Luiz? Sabe qual que é? Estou curiosa. Pode Curiosa? Acolho. Olha, a minha crítica é que só fala uma vez no ano comigo aqui. Uma vez no ano é mulher. Crítica. Então, fica só de Deus, sei que eu uso de forma, né, graciosamente, mas a minha crítica, você não tem mais tempo para nós aqui de se vaga, por favor. Pode chamar que a gente volta de novo e já tenho sugestões de pessoas para poder virem junto. Tem o César Andrade está aqui, um ótimo comunicador. A Sheila, não sei se a Sheilinha está aqui, a Sheila faz um trabalho extraordinário com CIPAs, com as CIPAs no Brasil todo. Tem muita gente bacana para poder vir aqui nesse espaço maravilhoso. E, Caires, conta comigo, meu amigo. A hora que precisar, fala com a gente, que eu tenho um carinho especial por todos vocês aqui. Vai ser uma honra estar com vocês novamente. Que bacana. Olha, foi um momento que a gente passou aqui 2 horinhas, já são 11 horas e 53 minutos. As perguntas aí, tem mais de 100, quantos foi uma manifestação? Mais de 100 manifestações, não dá para a gente olhar o chat agora, mas vou olhar com amor e carinho e vou responder e vou passar para ti, para que você coloque no grupo ou individual as pessoas. Então, fechando com 69 pessoas presentes, isso é bacana. Começamos aí com 101, chegamos até 102. Sempre é isso, viu, Luísa? Se inscreve 250, mas a metade vem, mas é ótimo. Fico feliz com isso. Tudo bem? Muito obrigado, que Deus abençoe. Quero agradecer cada um aí ao César que está aí presente com a gente. Tudo bem, depois você passa o contato da Luísa dele para a gente poder conversar, ver o tema. Vamos lá. Aqui é uma porta aberta para podermos aprender e ensinar
e poder fazer o nosso melhor, que é educar, conscientizar e ajudar as pessoas que precisam. E a nossa área, como todas as áreas, tem a sua carência. Tudo bem? Doutor? Muito bom. Muito bom? Já conheci um pouquinho desse trabalho, mas hoje foi fantástico, muito bom. Doutor Ricardo, ele está médio do OBA também, está aqui conosco, sempre está aqui conosco na parceria. E hoje, claro, tive uma visita ilustre, que é a doutora Márcia, que nunca veio, mas, né? E hoje ela apareceu e foi premiada com esse presente aí. Senhores, que Deus abençoe cada um, obrigado por cada participação, da interação, e obrigado por você trocar a nossa filha. Obrigado por você por recarregar a nossa filha, a nossa energia. Você passa isso para nós. Você passa com uma certa, sabe? E isso é bacana. E a gente aprende. Eu preciso aprender. Eu não tenho comunicação nem oratória. Eu vou aprender com você, tá bom? Meus amigos, pode ter certeza que eu estou saindo daqui tão cheia de energia quanto vocês. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Agradeço aí a Deus e fiquem com Deus. Foi muito bom. Beleza. Olha, ó, só vem, ó, parabéns, ó, só tem parabéns, ó. Fica comigo, quando eu olho no chat aí, ó, tá vendo? Que bacana. Senhores, nós voltamos agora no mês que vem, dia 27, provavelmente de março, com uma outra apresentadora, não é apresentadora, né? A Graça Fragalá, que muitos já conhecem ela, da Federação da Indústria, vem trazer também um tema muito importante para nós aí. Então, cada mês nós temos um tema e aceite questões, aceite crítica. E não é só aberto para as pessoas de fora, não. Aberto para aqueles que querem. E quando eu dou a sua amiga, tá? Lá do Pague Menos, eu dei oportunidade para ela, pegou, puxou você. Então, quando eu chamo alguém, eu falo assim, não, você falou, não foi bom, viu? O presente foi ótimo. Quem está usando são nós, né? Eu fico feliz por isso aí. Luiz, que Deus abençoe. Espero contar com você mais esse ano, algumas vezes mais, tá? E a gente quer aproveitar daquilo que a gente pode escolher, né? E você é uma pessoa dessa que ensina e nós podemos aprender. Eu, atualmente, eu aprendo. Eu sou jovem, tá? Eu tenho 33 anos, né? Eu estou aprendendo todo dia. Doutor Evangelho está conosco aí, os demais colegas que estão participando aí, os amigos que botaram no chat, vários amigos, vários parceiros. Se está aqui, não vai terminar a reunião hoje. Mas só tenho que agradecer a Deus e ao Ciclo Vaga, ao doutor Álvaro, que nos concedeu esse espaço, para que nós possamos aqui fazer o nosso melhor. E o nosso melhor a gente sempre deixa a desejar. Por quê? Porque precisamos melhorar cada vez mais. A melhoria ela é sempre e é contínua. Vão com Deus, que Deus abençoe, e até o Edson de Brasília está aí também. Misericórdia! Olha, tá vendo? Isso aqui virou. Só porque o chefe está aqui, né? Só porque o chefe está aqui. Vamos com Deus, que Deus abençoe, e até o ano que vem, dia 27. Senão não paro hoje aqui, tá? Valeu. Deus abençoe.